Em julho de 2018, a Rússia foi surpreendida por um caso de grande repercussão. Mikhail Khachaturian, de 57 anos, foi encontrado sem sinais vitais na escadaria de seu apartamento em Moscou, apresentando 36 lesões pelo corpo. Os envolvidos no caso não eram desconhecidos, nem membros de grupos criminosos, mas sim suas 3 filhas, Maria, de 17 anos, Angelina, de 18, e Cristina, de 19. Um pai, cuja vida terminou em circunstâncias trágicas envolvendo suas filhas. O que poderia ter levado essas jovens a tomar uma atitude tão extrema? E por que a opinião pública russa passou a questionar o sistema de justiça para apoiar essas jovens acusadas? Para entender o que aconteceu, precisamos voltar no tempo, até 1996, o início de uma longa e conturbada história. Naquele ano, Mikhail Khachaturian tinha 34 anos e era um homem influente, com supostas ligações com o mundo do submundo. Foi então que conheceu Aurélia Dunduk, uma jovem de 17 anos recém-chegada à capital em busca de oportunidades. Um encontro casual em uma rodoviária, durante uma forte chuva, no qual Mikhail se ofereceu para ajudar Aurélia e sua mãe. Marcou o começo de uma trajetória cheia de desafios que se estenderia por mais de 2 décadas. Em sua condição de desamparo, Aurélia aceitou a proposta de Mikhail para morarem juntos. Os primeiros tempos pareciam ser de tranquilidade e estabilidade. No entanto, com o tempo, relatos indicam que o comportamento de Mikhail mudou de forma preocupante. Quando Aurélia engravidou do filho mais velho, ao invés de comemoração, esse momento acabou marcando o início de episódios de violência doméstica. Segundo testemunhos, Aurélia passou a viver com medo constante e sob controle severo, sentindo-se prisioneira dentro do próprio lar. Apesar de terem realizado uma cerimônia religiosa, o casal nunca oficializou a união no registro civil. Segundo relatos, essa escolha não foi fruto do acaso, mas parte de uma estratégia pensada por Mikhail. Dessa forma, ele assegurava que Aurélia não tivesse direito legal aos seus bens, que incluíam apartamento e contas bancárias. Documentos indicam que esses ativos foram registrados em nome de sua mãe e de suas irmãs. A administração financeira permanecia sob controle total de Mikhail. Em 1997, Aurélia deu à luz seu primeiro filho, Sergei. Mas a alegria da maternidade durou pouco. Apenas 8 meses após o nascimento, uma discussão ocorreu quando Aurélia expressou o desejo de visitar seus pais. Segundo relatos, Mikhail teria reagido com violência, dando início a um longo período de isolamento e controle extremo. Nos anos seguintes, Aurélia engravidou em sequência de Cristina, Angelina e, por fim, Maria. Com a saúde física e emocional abalada pelas gestações contínuas, ela passou a buscar discretamente formas de evitar novas gravidezes. Essa decisão, no entanto, acabou se tornando o estopim para uma nova fase de sofrimento. Ao descobrir que Aurélia tomava medidas para evitar uma nova gravidez, Mikhail passou a apresentar sinais de desconfiança intensa, questionando sua própria fertilidade e a paternidade dos filhos. Relatos indicam que, a partir desse momento, ele passou a concentrar sua frustração exclusivamente em Aurélia. A rotina dela tornou-se marcada por isolamento extremo. Não podia sair de casa nem atender o telefone. Pequenos gestos de contrariedade, segundo testemunhas, podiam levar a represálias duras. A resignação de Aurélia diante dessa dura realidade foi resultado de um longo processo de desgaste. Após anos vivendo sob pressão constante, ela apresentava sinais de exaustão, tanto no corpo quanto na mente. Impedida de trabalhar, acabou ficando em uma posição de forte dependência financeira, o que reduziu ainda mais sua autonomia. Seu cotidiano passou a se limitar às tarefas domésticas e aos cuidados com os filhos. Não se deve pensar que Aurélia nunca considerou uma forma de escapar. Em um momento de desespero, ela saiu discretamente de casa com o pequeno Sergei em busca de apoio. No entanto, segundo relatos, Mikhail conseguiu localizá-los pouco tempo depois, utilizando seus diversos contatos e influências. Após esse episódio, e diante de pressões intensas, Aurélia sentiu-se obrigada a desistir da ideia de fugir. O que tornava a situação de Aurélia ainda mais difícil era na postura indiferente da família de Mikhail. Sua sogra, irmãs
e outros parentes próximos não demonstraram apoio e, segundo relatos, chegaram a responsabilizá-la pelos conflitos que vivia. Cercada por silêncio e solidão, sem qualquer rede de apoio, Aurélia viu sua esperança se esvair pouco a pouco. O perigo que Mikhail representava ia além do ambiente doméstico. Segundo moradores, ele era visto como uma presença intimidadora em toda a vizinhança. Em um episódio relatado por testemunhas, após ser advertido por estacionar em local proibido, Mikhail teria respondido com palavras ameaçadoras, causando medo entre os presentes. Seu temperamento explosivo gerava preocupação ainda maior por relatos de que ele costumava circular armado. Apesar das tentativas de alguns vizinhos de denunciar seu comportamento à polícia, poucos tinham coragem de enfrentá-lo diretamente. Muitos acreditavam que ele mantinha relações influentes com autoridades locais. Dentro de casa, relatos indicam que Mikhail mantinha várias armas, o que contribuía para um ambiente de medo constante entre os familiares. Em momentos de descontrole, ele teria usado esse poder de intimidação para ameaçar os que estavam ao seu redor. Curiosamente, apesar de seu comportamento agressivo, Mikhail se via como um homem de fé. Fazia viagens frequentes a Israel, acreditando que essas peregrinações poderiam ajudá-lo a encontrar redenção espiritual. No entanto, ao invés de uma transformação positiva, seu comportamento parecia se tornar cada vez mais instável e imprevisível. A situação crítica de Aurélia atingiu seu ponto mais alarmante quando ela precisou ser levada às pressas ao hospital após um episódio de agressão considerado grave. Mesmo tendo denunciado o ocorrido aos profissionais de saúde, com o registro formalizado pelas autoridades, nenhuma medida imediata de proteção foi tomada. Em um caso especialmente perturbador, testemunhas afirmam que Mikhail chegou a agredir Aurélia dentro da própria delegacia de polícia. Ainda assim, não houve reação firme por parte das autoridades, que teriam tratado o caso como um assunto familiar. O silêncio e a omissão institucional mergulharam Aurélia ainda mais fundo em uma realidade sufocante, sem saída visível. Com o passar dos anos, a relação entre Mikhail e seu filho mais velho, Sergei, se deteriorou de forma significativa. Dominado pela desconfiança de que Sergei não era seu filho biológico, Mikhail passou a tratá-lo com crescente frieza e distanciamento. Ao completar 16 anos, Sergei foi obrigado a deixar a casa da família, mesmo sem ter um lugar para onde ir. Durante esse período, ele enfrentou condições extremamente precárias, recorrendo a abrigos improvisados e dependendo da ajuda de desconhecidos para sobreviver. Mesmo sob forte vigilância, Aurélia buscava, sempre que podia, ajudar o filho em segredo. Ela levava comida para Sergei e o deixava descansar em casa nas ausências de Mikhail. No entanto, ao descobrir essas atitudes, Mikhail teria reagido com extrema irritação e feito ameaças que deixaram todos em alerta. Temendo pela segurança da mãe e das irmãs, Sergei tomou a difícil decisão de se afastar da família de forma definitiva. As irmãs Cristina, Angelina e Maria cresceram em um ambiente marcado por insegurança e tensão constante. Na infância, chegaram a vivenciar breves momentos de gentileza por parte do pai, mas essa fase durou pouco. Na escola, todas eram descritas pelos professores como alunas alegres, sociáveis e comprometidas. Para elas, a escola se tornou um verdadeiro refúgio, o único espaço onde podiam respirar um pouco de leveza, longe das dificuldades do ambiente familiar. Ao observar as fotos da infância, com sorrisos inocentes e despreocupados, é difícil imaginar os desafios silenciosos que enfrentavam no dia a dia. No entanto, essa breve fase de tranquilidade não durou muito. À medida que cresciam, as três irmãs passaram a lidar com um nível crescente de controle e rigidez por parte de Mikhail. As pequenas festas que organizavam quando o pai estava ausente eram tentativas simples de resgatar momentos de leveza em meio à pressão constante. No entanto, essas breves alegrias não eram suficientes para apagar a tensão e o medo que faziam parte da rotina delas. O ano de 2015 marcou um ponto de ruptura doloroso na trajetória desta família. Após uma discussão séria, Mikhail teria colocado Aurélia para fora de casa em uma situação que, segundo relatos, colocava sua integridade em risco. Diante da gravidade dos acontecimentos, Aurélia sentiu que a única saída possível era deixar o lar.
partindo com o coração partido e deixando para trás suas 3 filhas adolescentes. A partir daquele momento, Micail passou a impedir qualquer tipo de contato entre Aurélia e as filhas. Sozinhas, as 3 irmãs sentiram que não lhes restava opção a não ser cumprir todas as ordens do pai, motivadas pelo receio de reações imprevisíveis. Sem Aurélia como foco principal de sua autoridade, Micail teria direcionado sua rigidez e controle para as filhas, mergulhando a casa em um clima constante de tensão. Em um novo nível de controle, Micail passou a impedir que as 3 irmãs frequentassem a escola. As jovens ficaram responsáveis por todas as tarefas domésticas, da cozinha à limpeza, cumprindo rigorosamente as instruções do pai. Para manter o controle constante, ele teria instalado um sistema de campainhas em cômodos estratégicos da casa, usado para chamar as filhas sempre que desejasse, inclusive durante a madrugada. Além disso, implementou câmeras de vigilância para monitorar a rotina das meninas em tempo integral. De acordo com relatos, qualquer descumprimento das regras impostas resultava em punições rígidas e imediatas. Nas poucas vezes em que as 3 irmãs compareciam à escola, professores e colegas notavam comportamentos retraídos e marcas que causavam preocupação. Vizinhos, amigos e membros da comunidade escolar estavam cientes das dificuldades enfrentadas pelas meninas, mas poucos se sentiam em posição de agir. Em um episódio relatado por funcionários da escola, Micail teria comparecido ao local de forma intimidadora, causando temor entre os profissionais. Foi apenas quando as 3 irmãs abandonaram definitivamente a escola que os órgãos de proteção infantil tomaram ciência da situação. O Conselho Tutelar chegou a ser notificado, mas não houve registro de ações concretas de acompanhamento ou intervenção. Professores ainda tentaram contato direto, indo até a residência da família, mas não obtiveram resposta. Vale destacar que, segundo relatos, não houve envolvimento imediato da polícia, possivelmente em razão das conexões que Micail supostamente mantinha com autoridades locais. Esse contexto pode ter contribuído para que as 3 irmãs se sentissem desestimuladas a formalizar qualquer denúncia. Segundo denúncias, o padrão de condutas abusivas teria começado em 2014, durante uma viagem a Israel. Angelina, então com 14 anos, relatou ter sido abordada de forma inapropriada por Micail logo após a chegada ao hotel. Ele teria alegado que ela não era sua filha biológica e insinuado que, ao completar 18 anos, se tornaria sua esposa. Após o retorno a Moscou, as condutas suspeitas teriam se repetido. A saída definitiva de Aurélia parece ter sido o estopim para uma escalada preocupante no comportamento de Micail. Segundo relatos, ele passou a adotar atitudes inadequadas em relação às filhas, incluindo pedidos e gestos considerados abusivos. Investigações posteriores, com base em depoimentos de pessoas próximas, confirmaram a gravidade dessas condutas. Além do ambiente doméstico, Micail também teria enviado conteúdo impróprio a conhecidos das filhas e buscava se aproximar delas individualmente, muitas vezes sob pretextos triviais. As atitudes de Micail deixaram marcas psicológicas profundas nas filhas. Uma delas chegou a apresentar comportamento autodestrutivo, mas foi socorrida a tempo. No hospital, Micail minimizou o episódio, alegando que a jovem havia tomado a medicação por engano. Criadas em um ambiente hostil e altamente controlador, as 3 irmãs cresceram habituadas à obediência silenciosa, reflexo do que haviam testemunhado em sua mãe por tantos anos. Em outro episódio relatado, Micail teria direcionado sua atenção à filha mais nova, Maria, chamando-a ao quarto sob um pretexto inapropriado. Diante da recusa firme da jovem, ele reagiu com extrema agressividade. Segundo os relatos, Micail a levou à força até uma área isolada, onde tentou constrangê-la sob ameaça. Mesmo assim, Maria resistiu durante todo o tempo. Horas depois, possivelmente em um momento de hesitação, Micail a buscou e a levou de volta para casa. Mas o sofrimento psicológico não terminava aí. As 3 irmãs viviam em constante sensação de confinamento, dentro de uma casa onde o medo era presença permanente. Elas já haviam presenciado o pai escapar de qualquer consequência, repetidas vezes, em parte, segundo relatos, por manter ligações suspeitas com autoridades locais e círculos criminosos. Com essa percepção de impunidade, buscar ajuda deixou de parecer uma opção viável.
restava apenas suportar em silêncio. Aurélia, única referência de apoio emocional para as filhas, estava profundamente abalada após ser expulsa e já não reunia condições psicológicas para ajudá-las. Do outro lado, a família paterna mantinha total confiança em Mikhail e recusava-se a considerar qualquer possibilidade de conduta abusiva por parte dele. Fugir era praticamente impensável. As três não tinham recursos, nem para onde ir, e Maria, à época, ainda era menor de idade. Pior ainda, mesmo que conseguissem sair, a influência de Mikhail e sua ampla rede de contatos tornavam possível localizá-las e forçar seu retorno. Diante disso, restava apenas suportar em silêncio, dia após dia. Uma esperança frágil repousava no aniversário de 18 anos de Maria, o momento que poderia abrir, enfim, a porta para a liberdade das três irmãs. No entanto, em 27 de julho de 2018, um episódio extremo marcou o ponto de ruptura para as três irmãs após anos de sofrimento. Naquele dia, Mikhail retornou para casa visivelmente alterado, após uma consulta em uma clínica psiquiátrica. Ao perceber que a casa estava fora de ordem e que as filhas haviam ultrapassado o limite de gastos, ele entrou em um surto de raiva. Segundo relatos, ele levou cada uma delas separadamente a um cômodo e utilizou spray de pimenta como forma de agressão. Cristina, a irmã mais velha e asmática, acabou desmaiando logo em seguida. Aquele foi o momento em que as três irmãs entenderam. Não podiam mais aceitar viver sob aquele ciclo de violência. Enquanto Mikhail adormecia em sua cadeira de balanço, elas tomaram uma decisão definitiva. Segundo os registros da investigação, as jovens encontraram uma faca no carro do pai e um martelo no depósito da casa. Naquela noite fatídica, Angelina ficou com o martelo, Maria com a faca e Cristina, ainda debilitada pela crise de asma, segurava o spray de pimenta. As três irmãs agiram contra o homem que, há muito tempo, havia deixado de ser uma figura paterna. Segundo os registros da investigação, Mikhail tentou reagir e chegou a se deslocar em direção às escadas, mas já era tarde demais. Durante o confronto físico, Maria teria desferido um golpe que atingiu uma região sensível, levando à queda imediata do pai. Mikhail caiu na escadaria do prédio e, de acordo com o laudo oficial, seu corpo apresentava 36 ferimentos. Gritos ecoaram na calada da noite, mas nenhum vizinho acionou a polícia. Muitos já haviam se acostumado com os sons constantes de tensão e conflito que vinham daquele apartamento, um tipo de rotina perturbadora a qual poucos reagiam. Após o ocorrido, as três irmãs, por iniciativa própria, acionaram a polícia. Em um primeiro momento, alegaram que o ato havia sido motivado por legítima defesa. Pouco tempo depois, no entanto, decidiram prestar um novo depoimento, revelando detalhes de uma narrativa marcada por anos de abusos e medo constante. Uma sequência de eventos que, segundo elas, culminou na noite em que acreditaram não haver outra saída. Durante os interrogatórios, camadas de segredos começaram a ser reveladas, trazendo à tona o ciclo de sofrimento que as irmãs teriam enfrentado por anos. Elas reconheceram estar envolvidas na morte do pai. No entanto, os depoimentos e as evidências reunidas ao longo da investigação ofereceram um novo olhar sobre uma realidade profundamente preocupante. Segundo os registros oficiais, Mikhail era acusado não apenas de comportamentos violentos, tanto físicos quanto psicológicos, mas também de impor às filhas um padrão contínuo de controle severo e condutas interpretadas como abusivas. Laudos médicos confirmaram episódios recorrentes de agressividade, irritabilidade acentuada e sérias dificuldades em controlar impulsos e emoções. Um histórico silencioso que, aos poucos, desenhava o retrato de um perigo à espreita sob a imagem de pai de família. Apesar de a verdade ter vindo à tona com a investigação, a família paterna de Mikhail permaneceu firme em sua defesa da imagem dele. Em entrevistas, alegaram que ele sempre foi um pai dedicado e que jamais seria capaz de fazer mal às próprias filhas. Segundo essa narrativa, o que teria motivado o ato seria uma disputa por dinheiro, consequência do rígido controle que Mikhail exercia sobre os gastos das filhas. No entanto, esse argumento perdeu força diante das evidências. Ficou comprovado que as três irmãs não tinham qualquer interesse financeiro ou sucessório, já que todos os bens de Mikhail haviam sido transferidos há muito tempo para o nome de sua mãe e irmãs.
O advogado de defesa também esclareceu que as pequenas festas realizadas pelas jovens, frequentemente criticadas de forma superficial pela opinião pública, eram, na verdade, uma válvula de escape emocional. Um comportamento típico de adolescentes sob intenso sofrimento psicológico e vivendo em ambiente de repressão severa. A estratégia da defesa concentrou-se em um ponto crucial. Segundo seus advogados, a ação das 3 irmãs configurava legítima defesa após anos de abuso físico e psicológico por parte do pai. Eles argumentaram que Mikhail não se limitava à violência física. Ele também exercia um controle psicológico severo, frequentemente ameaçando a integridade das filhas. Diante desse cenário de medo contínuo, disseram os advogados, as jovens acreditaram que não tinham outra escolha naquela noite senão agir para escapar de um perigo constante e iminente. A promotoria, por sua vez, apresentou uma interpretação completamente diferente dos fatos. Segundo o Ministério Público, no momento do ocorrido, Mikhail estaria dormindo profundamente e, portanto, não representava uma ameaça imediata. Diante disso, os promotores sustentaram que o ato não poderia ser enquadrado como legítima defesa, mas sim como uma ação premeditada com a intenção de provocar intencionalmente a morte do pai. A acusação solicitou penas de até 20 anos de prisão para cada uma das 3 irmãs. Desde o início, o caso das irmãs Khachaturian provocou um debate acalorado que dividiu a opinião pública russa em 2 lados opostos. De um lado, surgiu uma forte onda de apoio às jovens, vistas por muitos como vítimas levadas ao limite, cujo gesto extremo teria sido uma forma de autoproteção diante de uma realidade insustentável. Do outro, uma visão mais conservadora sustentava que a justiça não deve se guiar pela emoção e que ações com consequências fatais, independentemente do contexto, precisam ser julgadas com seriedade e sob os princípios da lei. Em meio a tantos questionamentos, especialistas jurídicos passaram a destacar que o caso Khachaturian revelou fragilidades significativas no sistema de proteção às vítimas de violência doméstica na Rússia. Muitos acreditavam que, se medidas preventivas tivessem sido adotadas a tempo, o desfecho poderia ter sido diferente. Diante da complexidade da situação e da pressão social crescente, as autoridades tomaram uma decisão inicial. As 2 irmãs mais velhas foram liberadas após um período curto de detenção preventiva. Já a mais nova, Maria, foi considerada como tendo agido sob intensa pressão emocional em um estado de perturbação psicológica severa. No entanto, essa liberdade veio acompanhada de um preço alto. Até hoje, as irmãs permanecem sob supervisão rigorosa, proibidas de viver juntas, dar entrevistas ou acessar redes sociais. Para garantir o próprio sustento, precisaram ingressar precocemente no mercado de trabalho, deixando de lado os planos de estudo e sonhos de longo prazo. A rotina atual é marcada por incertezas, com restrições constantes e a possibilidade de novas implicações legais ainda presentes no horizonte. As irmãs Khachaturian, na verdade, ainda não teve um desfecho definitivo. Em 21 de abril de 2025, um acontecimento sem precedentes ocorreu. O Tribunal Distrital de Butirsky, em Moscou, emitiu uma decisão com forte peso simbólico. 7 anos após sua morte, Mikhail Khachaturian foi oficialmente reconhecido como responsável por condutas abusivas no contexto familiar, em um julgamento póstumo. O veredito foi recebido por muitos como uma vitória histórica, um reconhecimento tardio, porém essencial, do sofrimento silencioso que as irmãs suportaram ao longo dos anos. Mikhail foi formalmente responsabilizado por uma série de condutas graves, incluindo um padrão recorrente de abusos físicos e psicológicos, além de comportamentos de natureza extremamente ofensiva no âmbito familiar. Com a sentença de responsabilização do pai, a equipe de defesa acredita que as acusações contra as irmãs devem ser reavaliadas à luz dos novos fatos, e espera que as ações das jovens sejam compreendidas dentro do contexto em que ocorreram, como uma reação extrema diante de uma situação de ameaça prolongada. É sobre essa jornada difícil que ainda persiste, e sobre toda a complexidade humana e emocional que envolve esse caso, que eu quero ouvir a opinião de vocês. As ações das irmãs devem ser vistas como uma resposta extrema a um contexto insuportável ou como algo que ultrapassa os limites do justificável? Será que havia, de fato, outra saída possível para elas? E, acima de tudo,
O que a sociedade e o sistema de justiça precisam repensar para que pedidos de ajuda silenciosos como os de Cristina, Angelina e Maria não voltem a ser ignorados? Deixe sua opinião nos comentários. É essa troca com vocês que mantém vivas histórias como esta. E se você se interessa por casos reais que revelam os aspectos mais complexos da natureza humana, siga o Confissão X. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Nos vemos em breve no próximo caso.